Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Maestro Carlos Alberto Sardenberg, Cássia Godoy, bem-vindos de volta. Estava com saudade dessa dupla. Boa tarde, Vera, muito obrigada. A gente também estava com saudade de ter todo mundo junto aqui reunido, inclusive você, aqui ao vivo em cores, para quem estiver assistindo a gente no Globoplay, quem estiver assistindo a gente no Facebook, no nosso site e onde mais? No YouTube. No YouTube, bem lembrado, Carlos Alberto, é isso. Cássia, No YouTube, claro, foi o que eu pensei. Bom, Vera Magalhães, e o Exército, hein? O pessoal achou que, bom, agora limita o caso todo ao coronel Mauro Cid, resolve tudo lá, ele fica com o problema, mas agora complicou de novo, Vera. Complicou em duas frentes, Sardenberg. O Exército estava muito aliviado com as investidas ali do governo para tentar acalmar a situação, para tentar apaziguar os ânimos na caserna, inclusive com promessas de investimento nas Forças Armadas, de reajuste de soldos dos militares. Então vinha tudo caminhando para uma pacificação, tentativa de contenção da CPMI, tentativa de, como você disse, restringir o inquérito do 8 de janeiro e dos outros atos antidemocráticos a algumas pessoas e não à cúpula da instituição. Mas agora, com a decisão do Mauro Cid de delatar e com outro acontecimento do dia de hoje, que foi a deflagração dessa outra operação referente à intervenção militar no Rio de Janeiro em 2017, portanto o governo Michel Temer, os militares voltam à cena com notícias negativas, com possibilidade de ter a instituição vinculada a escândalos, que era o que eles principalmente queriam evitar. Queriam dizer que a instituição estava preservada e, eventualmente, um ou outro militar incorreram em erros. Mas o CID pode implicar generais da reserva e da ativa, e essa operação, que diz respeito à intervenção militar, aponta um sobrepreço e desvio de recursos públicos em algo pelo que eles eram orgulhosos. Tinham um discurso de que tinha sido algo bem sucedido, que tinha sido a intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi comandada pelo depois ministro da Defesa e vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, general Walter Braga Neto, que também vem a ser um dos potenciais alvos da delação de Mauro Cid. Então tudo, de novo, forma uma outra tempestade perfeita que atinge a instituição, que coloca os militares vinculados a desvio de dinheiro e no caso da delação do Mauro Cid, também com o potencial de vinculá-los a atos contra as eleições e contra a democracia, duas bombas que eles vinham tentando desarmar nos últimos meses. E agora toda a expectativa, né, Vera, para de fato o que vai vir quando se tornar pública a delação do Mauro Cid, né? Exato, Cássia. Ele tinha uma relação muito próxima com o Braga Neto. E principalmente depois, mesmo depois do processo eleitoral, porque uma vez derrotado, Braga Neto passou a despachar no partido, despachar no PL. E toda essa interface política ali com o Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid era muito presente também. Então, o que ele pode falar em relação a esse episódio, em relação àquele episódio do hacker? Porque consta, e isso ainda não está provado, caberá ao advogado do hacker comprovar, que ele teve 5 idas ao Ministério da Defesa. E, portanto, se o Mauro Cid corroborar isso, confirmar isso, vai implicar também o general Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro na ocasião, e, eventualmente, também militares que ainda estejam na ativa. Então, é uma coisa com potencial explosivo muito grande. O general Braga Neto já começou a ensaiar o seu discurso de defesa, dizendo que no caso lá da intervenção militar foi tudo feito dentro da lei, e eles tão logo constataram que havia pendências judiciais com a empresa americana que iria vender coletes
de segurança para a intervenção, eles suspenderam o contrato e, portanto, não chegou a haver repasse de recurso público e, portanto, não haveria desvio. Então, ele está se defendendo por aí, mas também preocupado com o que vai vir ali na fala do Mauro Cid, que também pode implicar o general Augusto Heleno, que era o chefe do GSI, chefe da ABIN e cujas ações ali no comando do GSI também são consideradas potenciais demonstrações de conluio, de condescendência com atos antidemocráticos, de conspiração contra as eleições e etc. Agora, Vera, uma questão aqui sobre o processo lá do Mauro Cid. Quer dizer, claramente há um acordo de delação. Ele já prestou vários horas de depoimentos, foi libertado. E eu queria saber quais são os passos seguintes, né? Quer dizer, o que mais que ele tem que falar e qual vai ser o momento em que a Polícia Federal ou o Ministério Público, que aliás está contestando a delação, né? Quando é que essas coisas vão se tornar públicas? Esse sigilo vai cair, Sardenberg, tão logo a delação passe a surtir os efeitos dela, né? Portanto, que as pessoas delatadas comecem a ser chamadas às falas, chamadas eventualmente a depor, ou tenham eventualmente sua prisão decretada. Isso vai depender do tipo de prova que ele tiver apresentado, né? Como a chamada prova de corroboração. No caso dele, muita coisa já tinha sido apreendida pela Polícia Federal. Quando o celular dele foi levado, quando computadores foram levados, ele foi alvo de uma ampla busca e apreensão. Então, a gente tem que ver o que, para além do que a Polícia Federal já tinha na apreensão, ele vai entregar. Olha, eu tinha ali uma conta em tal lugar que vocês ainda não detectaram. E eles têm de rastrear se isso é verdade ou não. Olha, eu fiz depósito para tal pessoa em tal conta, e aí a Polícia Federal vai checar. Então, quando essas coisas todas começarem a se fechar, a gente provavelmente vai ter um levantamento desse sigilo da delação, uma vez que ela já está homologada. Então, a qualquer momento, o sigilo pode ser levantado. Mas eu acredito que ainda não tenha sido por conta da necessidade de dar os próximos passos e não comprometer esses próximos passos. Tem muito questionamento sobre a forma como foi homologada essa delação, sem a participação do Ministério Público e dessa maneira assim tão rápida. Normalmente a gente lembra que demorava mais para o Judiciário homologar delações desse tipo, mas o ministro Alexandre de Moraes aceitou muito rápido os termos. Você tem que apresentar quais vão ser os anexos, quantos anexos, que tipo de prova você vai apresentar. Eu imagino que isso deva ter sido feito nesse momento anterior a ele homologar a delação, mas chamou a atenção pela rapidez do processo e também pelo fato de ter sido repetido um procedimento a respeito do qual os próprios ministros do Supremo sempre foram muito críticos, que é manter uma prisão preventiva por um longo período e suprimi-la tão logo o réu aceite fazer uma delação premiada, né? Também chamou muito a atenção o fato de que não tem denúncia ainda contra o Mauro Cid na maioria dos processos e ainda assim a delação foi homologada. Então, tem uma série de circunstâncias aí bastante inusitadas e que estão suscitando críticas e que deverão suscitar recurso dos implicados quando eles começarem a vir à tona quem são, né? Imagina Bolsonaro e os demais. Porque ficou assim, né? A delação que eu gosto pode, a que eu não gosto não pode, né? Exato, a leniência que eu gosto pode, a que eu não gosto não pode. Então, é bem por aí. Eu falei a respeito disso nos últimos dias aqui no Viva Voz, que é preciso institucionalizar esses instrumentos, que eles são instrumentos importantes para qualquer investigação, tanto a delação premiada quanto a leniência, mas eles têm de valer para todos universalmente, de uma maneira institucionalizada e não ao bel prazer do governante e do ministro de turno. Que, na verdade, é respeitar, porque regra tem, né?
Tem, mas algumas delas são de fato bastante nebulosas e precisam ser mais bem explicadas. Por exemplo, essa questão de se a Polícia Federal pode fazer delação sozinha sem o Ministério Público ou não. O Supremo uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Então é preciso normatizar em definitivo essa questão e a partir daí tem que valer para todo mundo, não importando qual é a sigla partidária a que responde. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. Até amanhã. O Sardenberg acho que levou uma bronca da Laura aí, que ele fez uma cara assim. Você não faz ideia. Ixi, A Marita, Laura deixa tá eu quase desligar colocando a logo. gente no cantinho do pensamento aqui e com razão, porque o tempo urge. Mas, Vera, muito obrigada, viu? Tchau, 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 tchau. Beijo. Tchau, tchau. até amanhã. Beijo, Até até mais. amanhã.